No vídeo de hoje você vai embarcar comigo numa aventura pelo Egito Antigo. Então já se prepara, já se inscreve para não esquecer e bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Arthur, mas você pode me chamar de Crazy. Bom, seja muito bem-vindo a esta viagem. Eu vou começar falando um pouco mais sobre o Egito. Bom, a origem do Egito Antigo vai lá para 3100 a.C., quando a galera, os antigos egípcios, resolveram todos se unir, ficar todo mundo no mesmo lugar sob a liderança do rei Menes. E aí lá começou a dinastia egípcia, sendo a primeira, e não só isso, deu início também ao Egito Antigo. E depois o Egito foi só evoluindo. Passou pelo período arcaico e aí foi se desenvolvendo como sociedade agrícola, cidades, vilas e a vida toda ali à margem do rio Nilo. Não só isso, também nessa época foram desenvolvida a escrita hieróglifa, não só isso, o calendário e a religião politeísta. E o Egito continuou só evoluindo. Foi uma das primeiras civilizações a ter um estado centralizado, com um governo que era forte e tinha uma burocracia que era eficiente também. E foi no período antigo, mais ou menos 2686 a.C., que as primeiras pirâmides, como a de Gizé, foram criadas, construídas. E os faraós eram pessoas que governavam com poder absoluto, e também eles eram considerados como deuses vivos. O tempo foi passando, e aí o Egito entrou na primeira instabilidade política e declínio também. Isso aconteceu em 2181 a.C., quando vários governantes regionais começaram a batalhar pelo poder, e aí a unidade do reino foi perdida. Mas calma, porque depois de um tempo o Egito foi voltando à sua glória, e aí começou a evoluir de novo, tendo os faraós, tá, governança um pouco mais humanizada, e também dando aumento também na literatura, na arte e na cultura. Mas eu vou dar uma acelerada, senão vai ficar muita história, eu ainda quero falar umas coisas muito legais com vocês, então fica aí e continua, hein? E depois de um tempo, o Egito se tornou um dos lugares mais ricos e poderosos de todo o mundo. Isso com faraós também como Tutankhamon e Ramsés II, que ajudaram a crescer esse império do Egito Antigo. E mais ou menos nessa época, mais ou menos 1550 a.C., eles começaram a criar construções gigantescas, como o templo de Karnak, Luxor, e começou a também expandir seu território. Mas aí, depois, deu tudo ruim. Veio crise, veio instabilidade, luta por poder, até que em 332 a.C., Alexandre o Grande deu fim ao Estado independente do Egito Antigo. E aí, ele introduziu a arte, a cultura grega lá também pra galera do Egito Antigo. Aplicou a Grécia, que depois vai só governar tudo, mas isso é para outro vídeo. Então, acabou Egito Antigo. Mas calma lá, que tem muita informação por vir. Então, vou falar algumas curiosidades, ou crazyidades, sobre o Egito Antigo aí, pra gente saber um pouco mais sobre o que eles faziam e tudo mais. Para começar, o Egito Antigo tem a civilização mais antiga da história inteira, durando mais de 3.000 anos de civilização. Os egípcios, eles eram muito avançados para a época, como vocês já devem saber. Tanto que eles foram os primeiros a criar um sistema de escrita e leitura, os hieróglifos. E a única maravilha do mundo antigo está lá no Egito, a grande pirâmide de Gizé. Outra curiosidade é que eles acreditavam em muitos deuses e deusas. Tudo para eles tinha um deus. Deus aquilo, Deus aquilo. E lá, eles não falavam, ai meu Deus do céu, eles falavam, ai meus deuses. E cada um desses deuses tinha uma função e uma aparência também. E quando eu falei que o Egito era avançado para a época, eu estava falando a true, a real. Porque eles não só desenvolveram a escrita, como também eles desenvolveram matemática avançada, geometria, fizeram vários avanços na medicina e faziam até cirurgias complexas. E o Egito Antigo foi um dos primeiros países a ter de fato uma administração pública e uma coleta de impostos que era realmente funcional e organizado. E sabe os faraós que governavam tudo? Então, a escolha para o faraó era feita muito em hereditariedade. Não só isso, também eles precisavam ter apoio político, militar e também do religioso. Não só isso também, mas os faraós tinham que ter uma conexão muito forte com os deuses e serem capazes de governar e manter a ordem. Mas tinha muita treta na família real e tudo mais quando teria uma sucessão num faraó. Vamos lá, vou te falar uma coisa. Os faraós, eles podiam nomear um sucessor que não eram relacionados a ele. Por exemplo, um general bem-sucedido, um alto membro da sociedade, dos funcionários e tudo mais. Mas aconteceu isso com Tutankhamon, que era jovem, sem experiência, e sucedeu o faraó Akhenaton. Agora que a gente sabe tudo isso, vamos para umas curiosidades globais. Por exemplo, como as pirâmides foram construídas? Então, não tem uma resposta 100% correta, mas a teoria mais aceita é que eles eram muito bons, como eu já falei, na matemática, então eles usavam técnicas de construção muito avançadas para a época. Então, os blocos de pedra eram extraídos de pedreiras perto ali da região,
e transportada por barco pelo rio Nilo. E quando estavam no local, eles eram transportados por trenós de madeira, que era lubrificado com óleo ou água, e também com a ajuda de roldanas, eram colocadas nas posições. E esse processo era repetido e repetido até que a pirâmide fosse completa. Então, outra teoria falam que as pedras eram cortadas com precisão e depois moldadas para ficar na posição exata, usando geometria e matemática avançada. Então acredito que eles usavam instrumentos, ferramentas de cobre para fazer esses cortes, porque era muito, mas muito preciso para a época, isso que deixa ainda mais cabuloso tudo. E aí tem estudioso que fala que eles usavam rampa para levantar as pedras, outra que era por polia, mas também não tem resposta 100% exata, como eu falei. E você, acredita nessas teorias ou você ainda acredita na teoria do ETzinho que montou tudo? Bom, de ET eu entendo porque eu fiz um vídeo só sobre isso. Então corre no canal, vê o vídeo aí que tá no card acima e vai assistir que tá muito bom, hein? O último tema aqui da nossa Crazydade de hoje são enigmas, mistérios que historiadores, pesquisadores ainda não têm resposta certa. Então eu vou começar a falar esses enigmas e aí você pensa aí consigo mesmo e comenta nos comentários aqui a resposta do que você acha para cada um, fechou? Então bora lá. Para começar, como é que eles construíram templos tão perfeitos, muito gigantes naquela época? Eu já falei que eles usavam geometria e tudo mais, mas qual que é a sua opinião sobre isso? Como que eles construíram templos tão grandes, tão perfeitos naquela época? Qual que era a verdadeira função das esfinges, como a grande esfinge de Gizé, em corpo de leão e cabeça humana? Bom, muita gente fala que é para proteção do templo e tudo mais. Mas me fala aí o que você acha que eram aquelas esfinges todas? Quem que foi o faraó que ordenou a construção da grande pirâmide de Gizé, que é a maior e gigante de todas elas, e também ninguém sabe essa resposta, é um mistério ainda, o galera fica pensando e pensando e não sabe a resposta exata para isso, sabe? E por último, como é que eles eram tão avançados a ponto deles conseguirem mumificar os corpos e preservar eles para depois de milhares e milhares de anos você ainda reconhecer quem que é? Então, como eu falei, o Egito era loucura. E aí, você acha que eles eram desbalanceados para a época? Qual que é a sua opinião aí? Por que eles eram tão avançados assim naquele tempo? E também como tudo caiu, igual eu já falei para vocês. Então comenta aí e fala aí qual que é a próxima crazydade ou lugar e tudo mais que vocês querem ver. Então muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui, ficou nessa aventura aí pelo Egito Antigo, espero que vocês tenham curtido, deixa seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo para quem curte Egito, viagem, sei lá, manda pra geral que esse vídeo tá bom demais. Então muito obrigado, fica aí, vai aparecer um videozinho na tela, você tem 10 segundos para clicar e ser feliz. Então muito obrigado, até a próxima, falou!